Boa noite para todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos ter um tempinho, queria separar um tempinho para a gente poder orar. Então ore. A Bíblia diz que se alguém está contente, cante louvores. Se alguém está triste, faça oração. E hoje nós estávamos, eu e Cássia, na casa do irmão Joaquim. Por ocasião do aniversário, nós estávamos alegres. Cantamos louvores, adoramos ao Senhor, porque estávamos alegres. Oramos com uma oração de gratidão. Mas a Bíblia diz que se alguém está triste, ore. Ore por eles, sofra junto com eles. Então o sofrimento da Júlia, o sofrimento da Jô, ele não deve ser um sofrimento isolado. Porque a Bíblia diz que se um membro sofre, todos os demais membros sofrem com ele. E só quem é mãe, só quem é avó, sabe como é difícil esses momentos que as nossas crianças sofrem algum incidente. E nós devemos orar. Pai, nós diante do Senhor estamos como igreja do Senhor aqui, representada. Orando, Senhor. Orando pela vida do Arthur. Orando, Deus, por essa transferência para Ponta Grossa, para essa cirurgia de emergência. Ó Deus, que a Tua paz, que excede todo entendimento, esteja no coração da Júlia, da Laura. Não sabemos, a Deus, o Lair que deve estar na estrada. Que o Senhor esteja, Pai, visitando em nome de Jesus. Abençoando, Pai. Trazendo paz, trazendo a Tua presença. Porque a Tua presença é uma presença consoladora, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre tem cuidado de nós. Te louvamos, te agradecemos pela Tua doce e divina presença junto conosco nessa noite mais uma vez. É no nome precioso de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, que é o que Deus sempre desejou do seu povo, relacionar-se com o seu povo, conviver com o seu povo. Deus é um Deus de relacionamento. Deus não é um Deus de isolamento. Mas o pecado trouxe esse distanciamento do homem com Deus. E aí Deus, na sua presciência, na sua onipotência, na sua suficiência, Ele decidiu mandar Jesus para que nós pudéssemos reatar esse relacionamento. E temos visto nessas semanas que antecederam, no relacionamento feito com intimidade com Deus, com obediência a Deus, um relacionamento que ele vem por meio da oração. E nós vimos como isso é importante para nós. Mas hoje nós vamos falar de um relacionamento com Deus por meio da fé. Por isso eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 125. Salmo de número 125. Que trata de uma fé inabalável. Uma fé que é oriunda, que é proveniente do nosso relacionamento com Deus. Porque quando nós estamos relacionados com Deus, a nossa fé ela se torna inabalável, porque nós sabemos em quem temos crido. Nós temos a fé que o apóstolo Paulo, nos momentos de maiores adversidades, ele pôde dizer: eu sei em quem tenho crido. E o Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala,
firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, faze os bem aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. No mesmo instante que o Salmo fala de que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que se apegam ao Senhor, aqueles que se relacionam com o Senhor, têm uma vida que vence as dificuldades. No mesmo instante, o Salmo fala que aqueles que se distanciam do Senhor, eles não prevalecem. Não há como o homem prevalecer, não há como o homem se manter de pé quando o homem se afasta de Deus. E nós, como seres humanos que somos tendenciosos muitas vezes a nos distanciar de Deus. Sabe, irmãos e irmãs, a fé é o alicerce de toda a vida cristã. E ela é o ponto de partida para um verdadeiro relacionamento com Deus. Por isso a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não há comunhão, pois é ela que nos faz enxergar o invisível, acreditar no impossível e confiar no caráter do Senhor, mesmo quando não compreendemos os seus caminhos. É a fé. É a fé que move. A fé que move montanhas. A fé que nos faz aproximar mais de Deus. A fé que nos faz aproximar de Deus quando as coisas parecem totalmente contrárias. E desde os tempos antigos, a fé foi a marca de homens e mulheres que caminharam com Deus. Abraão, conforme Romanos capítulo 4, versículo 18, Abraão creu contra a esperança e foi chamado amigo de Deus. Amigo que tem relacionamento. Moisés enfrentou o Egito e o deserto, porque acreditava na fidelidade divina. Os heróis de Hebreus capítulo 11 mostraram que a fé não é uma emoção, mas uma decisão de permanecer firme nas promessas, ainda que os olhos não vejam. No contexto cultural bíblico, a fé sempre foi um ato de entrega e confiança total. Não apenas acreditar que Deus existe, mas viver como quem confia nele completamente. No mundo atual, onde a dúvida e o ceticismo predominam, Deus continua buscando homens e mulheres que escolham confiar, que se lancem em seus braços com convicção, e que mantenham comunhão, mesmo em meio às adversidades. É esses homens e mulheres que Deus está procurando. Não são religiosos simplesmente. Não são pessoas que apenas foram batizadas, fizeram uma profissão de fé. Foi essa a lição que ontem nós tivemos com a Milena e com o Neri, falando que não basta apenas ser batizado, não basta apenas ser frequentar a igreja, não basta apenas você ter seu nome no rol do livro dos membros da igreja, mas é necessário uma vida de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus. Deus procura homens e mulheres em todos os lugares que queiram viver esse relacionamento profundo com Ele. Ter fé é viver uma vida de relacionamento contínuo. Não somente em alguns momentos, não somente na igreja. Porque muitas pessoas procuram ter um relacionamento com Deus só quando estão na igreja. Mas é um relacionamento ininterrupto. 24 horas,
365 dias. E quando o ano for bissexto, 366. Como que está o nosso relacionamento? Ter fé é viver uma vida de relacionamento contínuo com aquele que aos nossos olhos está invisível, como no cântico que nós cantamos, é invisível, mas é real. Nós não vemos, mas podemos sentir a presença dele. Guiado pela certeza de que o justo viverá pela fé. Abacuque capítulo 2, versículo 4. É que nós nessa noite queremos transcorrer, queremos aprofundar a fé como base de um relacionamento sólido com Deus. Não de um relacionamento líquido. Hoje vivemos uma liquidez. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu sou crente, amanhã eu sou descrente. Hoje eu adoro a Deus e amanhã eu adoro a Mamon. É um relacionamento sólido, que em meio às tempestades da vida ele permanece firme. A fé como base de um relacionamento sólido com Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abala, firme para sempre. E em primeiro lugar, nós podemos pensar sobre a fé como base da nossa comunhão com Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, aquele que quer ter um relacionamento com Deus, creia que Ele existe. Sabe, irmãos, muita gente não crê que Deus existe. Não o Deus vivo. Não o Deus eterno. Então a pessoa, para ter esse relacionamento com Deus, ele precisa de crer que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam, que buscam ter um relacionamento com Ele, que não se contentam apenas com o superficial, mas eles querem descer nas profundidades das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. A fé é o primeiro passo para nos aproximarmos de Deus. Ela é o canal que liga o homem criado ao Deus Criador. O homem que pecou no Éden, que se distanciou de Deus, agora pela fé, ele se aproxima de Deus. Por meio dela, por meio da fé, como disse o presbítero Roberto hoje, nós somos justificados. Há uma justificação. Nós somos reconciliados. Ele nos reconciliou com a morte de Cristo na cruz, Ele nos reconciliou novamente. E nós recebemos o direito de viver na presença do Senhor. E como isso é precioso, irmãos. Como é precioso nós podemos nos relacionar com Deus por meio dessa reconciliação. E Ele nos dá esse direito. Porque a Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer que Ele veio para os que eram seus. Jesus não veio para nós, Ele veio para os judeus. Mas os seus o rejeitaram, o crucificaram. Os seus foi aqueles que disseram: crucifica-o, crucifica-o. Mas a todos quantos o receberam, Ele deu-lhes um direito, um privilégio de serem chamados filhos de Deus. De ter um relacionamento de pai com filho. De ter um relacionamento com o Abba. Não desrespeitoso, como nós falamos no domingo, mas um relacionamento de chamá-lo de paizinho, de intimidade, de poder entrar no Santo do Santo. Como é maravilhoso, irmãos, que pela fé nós podemos gozar dessa comunhão com Deus. O véu se rasgou de alto a baixo, foi quebrado a barreira, foi quebrado o obstáculo, Ele pagou o preço na cruz.
E aí ele diz: isso é necessário agora que vocês se apropriem-se disso. Pela fé. Pela fé. A fé é mais do que um sentimento. É uma convicção profunda que nos faz confiar ainda mais quando não entendemos. Queridos irmãos e irmãs, você e eu não precisamos entender tudo o que Deus faz. E nunca vamos compreender tudo o que Deus faz. Não há compreensão para tudo o que Deus faz. É interessante como Deus trabalha. Hoje, conversando com uma irmã muito querida, estava hoje no gabinete pastoral, tinha algumas coisas para adiantar do presbitério. E aí deu um momento que eu já tinha adiantado bastante coisa, eu disse assim: agora eu vou ver o que Deus quer fazer. E aí Deus falou para mim assim: tem algumas pessoas que estão precisando agora. E aí Deus falou assim: manda uma palavra para as pessoas. E eu comecei a mandar. E mandei para dezenas, centenas de pessoas uma mesma palavra. E aí daí a pouco uma irmã muito querida, Fátima, que perdeu um filho no período da Covid. E naquele período ela ficou abismada com Deus. Ela disse uma coisa que o pastor Denilson falou no culto. Ele disse: deu vontade de bater em Deus, mas... E aí ela disse assim: pastor, naquele dia eu não compreendi, mas hoje eu compreendo. Eu estou chorando, estou sofrendo. Mas hoje eu compreendo que Deus levou a joia mais preciosa que eu tinha, o melhor filho que eu tinha. E eu tive o privilégio de conhecer o seu Kleber. E ela disse assim: eu não compreendo todas as coisas. Tem algumas coisas aqui que aconteceu comigo, eu sinto muito falta do Kleber, e que eu só vou compreender na glória. E quando eu chegar no céu, eu quero compreender isso. Sabe, irmãos, às vezes algumas coisas acontecem com a gente e a gente não compreende. Mas nós precisamos apenas crer que Ele sabe o que faz. Como a mamãe diz, Ele sabe o que faz e nós não sabemos o que falamos. A fé abre os céus. A fé traz Deus para perto do homem. A fé, ela ilumina o nosso caminho. Mesmo que o vento sopre contrário, continue crendo. A fé verdadeira não depende de circunstâncias, mas de confiança inabalável no caráter de Deus. E um dos pontos cruciais do caráter de Deus é o caráter da fidelidade, e Deus é fiel em todas as suas obras. O caráter de Deus não é igual ao nosso caráter. O caráter de Deus é um caráter, irmãos, que não muda dependendo das circunstâncias. A fé é o idioma do céu. Quem fala e vive por fé, conversa com Deus, tem um relacionamento íntimo com Deus e quer ficar mais perto de Deus. Não há como uma pessoa ter um relacionamento com Deus se ele não gosta de ficar perto de Deus. Quem ama quer ficar perto. Não é assim, Edi? A gente quer ficar perto. E se fica longe por um instante, como é difícil. É muito difícil. Então a gente quer ficar pertinho.
Mesmo que às vezes saiam uns arranhões. Mesmo que às vezes as coisas não saiam da maneira como a gente planejou, mas a gente quer ficar perto. Então a gente precisa querer ficar perto de Deus. Então aí aquele hino que nós cantamos, né, que cantou no velório, ele precisa ser mais perto, quero estar, meu Deus, de ti. Porque eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Eu não quero que o meu relacionamento com o Senhor seja um relacionamento superficial. Eu não quero que o meu relacionamento com o Senhor seja um relacionamento só de vir na igreja. Só quando eu estou aqui. Mas eu quero ter um relacionamento com o Senhor aonde quer que eu estiver. Seja aqui, ali ou acolá. Mas eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Eu quero ficar perto do Senhor. Porque eu sei que o Senhor quer ficar perto de mim. Sei que o Senhor não quer se distanciar de mim. Mas muitas vezes pela minha ignorância, pela minha inconstância, pela minha em não observar aquilo que o Senhor quer, eu me afasto do Senhor. Então a fé, irmãos, a fé é como base da nossa comunhão com Deus. Como anda a nossa comunhão com Deus? Como nós temos mantido a nossa comunhão com Deus? Só nos domingos? Ou nós temos mantido a comunhão com Deus em todo e qualquer lugar? Segundo lugar, a fé nos faz perseverar, mesmo sem ver. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 7. É um texto muito interessante. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Ele diz assim, texto sagrado: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Eu não preciso de ver para crer. Eu preciso de crer para ver. Eu não preciso de ser um Tomé e dizer assim: Senhor, se eu não tocar nos buracos do prego, eu não vou acreditar de que o Senhor ressuscitou. De que é o Senhor mesmo. A fé nos faz perseverar mesmo sem ver, irmãos, o milagre acontecer, mas nós já estamos agradecendo ao Senhor. A fé não elimina as provas, mas nos sustenta no meio delas. É a fé que nos sustenta. A fé de que nós vamos vencer. A fé de que nós vamos chegar na Canaã. A fé de que o deserto não vai nos enterrar. A fé de que aquele que fez a promessa é fiel. Eu não estou vendo ainda a Canaã, mas eu estou caminhando pela fé. Porque nós andamos por fé. Nós não andamos pelo que nós estamos vendo. Se nós formos ver a circunstância, nós sucumbimos. Se nós formos ver o mundo atual, irmãos, nós sucumbimos. Se nós formos ver a violência no mundo atual, a gente não sai nem de casa. Mas nós andamos por fé, sabendo que a fé não elimina as provas, mas nos sustenta no meio delas. E como que os crentes passam pelas provas, né? E aí a nossa irmã Cassiane diz que o crente passa pela prova dando glória a Deus. Porque ela sabe que em todas as coisas ele é mais do que vencedor. Ele tem a convicção plena de que nem a morte, nem a vida, nem coisa do presente, nem do porvir, nada pode afastá-lo do amor de Deus, isso pela fé. Ele crê que há novos céus e nova terra.
Ele não crê como muitos dizem por aí, de que o céu vai ser aqui na terra. Misericórdia. O Senhor disse que há uma nova Jerusalém, ataviada, que vai descer dos céus. Há uma nova Jerusalém, irmãos, com uma cidade que nós não conseguimos descrever. Paulo, quando ele é levado até o terceiro céu, ele diz assim que ele viu coisas inimagináveis, indescritíveis. Eu fico imaginando o que Paulo viu. Eu fico imaginando as ruas que Paulo viu. Eu fico imaginando a glória que Paulo viu. Mas eu só fico imaginando, porque a palavra de Deus diz que aquilo que não desceu ao coração humano é aquilo que o Senhor tem preparado para os seus filhos, para os seus servos, para os seus escolhidos. Sabe, irmãos, continue caminhando com fé. Abraão subiu no Monte Moriá sem entender, mas confiando. José permaneceu firme na prisão, crendo no propósito de Deus. A fé genuína, irmãos, continua caminhando, mesmo quando o horizonte parece escuro. Sabe por quê? Porque ele confia na palavra e não na circunstância. Ele confia naquele que fez a promessa e que é fiel para cumprir tudo o que ele prometeu. Mas isso só é possível, irmãos, quando nós começamos a ter um relacionamento profundo com Deus. Porque enquanto nós não temos esse relacionamento profundo com Deus, qualquer coisa que acontece, a gente fica meio balançando. Como disse a tia Lu um dia no Ministério de Louvor aqui, fica como os prédios no Amazonas, que com o abalo sísmico na Venezuela, mexeram. A fé genuína continua caminhando, mesmo quando o horizonte parece escuro, porque confia na palavra de Deus, e não nas circunstâncias. Sabe, irmãos, o inimigo tem feito de tudo para nos desviar da palavra. O inimigo tem feito de tudo, irmãos, para não entendermos de que aquilo que o Senhor falou com Josué no capítulo 1 é real. Se você quer ter sucesso na tua vida, se você quer ser próspero na tua vida, é que eu não estou falando de prosperidade material, não. Porque quando a gente encontra na Bíblia falando de sucesso, de prosperidade, ele está falando de paz, de felicidade, acima de todas as coisas. O Senhor vai dar a receita exata para Josué. Medita no livro. Só de dia? De dia e de noite. Para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Precisamos ser guiados pela palavra. A fé, irmãos, começa quando a vista termina. Por isso eu convido os irmãos a não se deixarem dominar pelas aparências. Mesmo quando Deus está em silêncio. E por muitos e muitos momentos Deus vai ficar em silêncio. Ele não vai falar nada. Mas o Deus que está em silêncio, Ele ainda está trabalhando por trás das cortinas da história. A perseverança na fé é o que molda o caráter cristão e aprofunda o relacionamento com Deus. Quando o crente permanece firme, ele descobre que a fé o conduz a níveis mais profundos de comunhão e dependência. Ele só descobre isso quando ele permanece firme.
Ele vai descobrindo que a fé vai levando, vai conduzindo ele para níveis mais profundos de comunhão e dependência de Deus. Por isso eu trago uma música de um grupo chamado Toque no Altar, que diz assim: render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que o meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar para te dizer que estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. E que a minha vida flua mais da Tua unção e mais do Teu poder. Leva-nos além, Senhor. Leva-nos além, Senhor. Ao ponto de que a voz do Senhor, ela seja reconhecida por nós. Leva-nos além, Senhor, para que a nossa voz também seja reconhecida pelo Senhor. Leva-nos além, Senhor, a este nível incomparável, esse nível inigualável de intimidade com o Senhor. Leva-nos além. Tudo isso, irmãos, por meio da fé. Porque a fé, mesmo quando a gente não está vendo, a gente não está vendo as coisas acontecendo, mas a gente sabe que Deus está no controle. Mas em terceiro lugar, a fé, ela produz obediência e resultados espirituais. Tiago capítulo 2, versículo 26 diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé verdadeira, irmãos, sempre gera ação. Ela não é estática, mas ela é dinâmica. Noé construiu a arca antes da chuva. Abraão saiu sem saber para onde iria. Pedro andou por sobre as águas. A fé nos leva a obedecer a Deus mesmo quando não há lógica, porque a fé, ela é ilógica. E essa obediência traz resultados sobrenaturais. A fé não te faz agir. Não. A fé que não te faz agir não é fé, é teoria. Tem muita gente que tem teoria, mas não tem fé. Conhece muito, sabe muito, tem uma retórica das mais brilhantes, mas não tem fé. Fé não é teoria, irmãos, fé é prática. Fé é subir no monte para oferecer o filho, sabendo que Deus o ressuscitaria. Você quer ver milagres? Você e eu quer ver. Nós queremos ver milagres. Dizer que nós não queremos ver milagres seria incoerência. Nós queremos ver milagres. Nós queremos ver vidas salvas. Nós queremos ver famílias transformadas. Nós queremos ver, sim, cura de enfermidades. Eu ainda desejo ver. Se eu quero ver, se você quer ver milagres, então obedeça à voz de Deus, mesmo quando ela desafiar a razão. A fé e a obediência andam de mãos dadas. Quando o povo crê,
o impossível se torna possível. E o relacionamento com Deus se fortalece a cada passo de confiança, quando o povo crê. E a Bíblia diz que se creres, verás a glória de Deus. Aí eu trago uma outra música do Toque no Altar. E diz assim, o título dessa música é Entre a Fé e a Razão. Quando ouviu o filho perguntar, e o cordeiro, onde está? Seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram. Ao verem chegando o lugar da decisão, um pedido assim, que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção, e a fé, ela te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando ouviu o filho perguntar, e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. Mas lado a lado, em silêncio os dois choraram. Ao verem chegando o lugar da decisão, um pedido assim, que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Como escolher? Como escolher entre a fé e a razão? Às vezes a razão, irmãos, ela diz pra gente, é impossível. Eu creio que foi a razão que levou quando Jesus chegou, lá em João capítulo 11, chegou na casa de Marta e Maria, e Jesus perguntou, onde colocaram o meu amigo Lázaro? Ela disse, está lá no sepulcro, Senhor. E Jesus fala, vamos até lá. Olha só a resposta racional que ela dá. Não, Senhor, já cheira mal. E essa seria a resposta que eu e você daria. Porque depois de 24 horas, se o corpo não for tratado, ele começa a cheirar mal. Mas o Senhor diz para Marta e Maria, vocês creem na ressurreição? E elas respondem novamente, racionalmente, religiosamente, eu creio na ressurreição do último dia, porque o grupo religioso da época acreditava na ressurreição do último dia. Mas Jesus não estava falando da ressurreição do último dia, Jesus estava falando da ressurreição ali, mas ali a razão estava contradizendo contra a fé. Havia um debate ali, irmãos, havia um debate ali. Havia um debate no tribunal da razão, entre a razão e a fé. E você imagina só, Jesus chega diante daquele lugar e todos na expectativa. O que vai acontecer? Porque racionalmente ninguém tinha ressuscitado depois de 4 dias. Pode pegar de Gênesis até o texto. Não há uma ressurreição de morto de 4 dias. E aí Jesus chega. Jesus diz para eles assim, tira a pedra da frente do túmulo. A razão começa a dizer, ixi, já pensou ao cheiro que vai sair. Mas aí no confronto entre a razão e a fé, eles dizem, vamos ver o que vai acontecer. E a pedra
é retirada. E aquilo que Jesus tinha dito: se creres, verás a glória de Deus. Agora vai ser colocado em prática. Jesus olha e diz: Lázaro, meu amigo, sai para fora. E a fé que entrou em ação naquele momento, que não era uma fé estática, era uma fé ativa, não passiva. Lázaro sai. E a glória de Deus resplende sobre aquele lugar. E a fé vence a razão. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós aceitamos a Jesus pela fé. Porque lá em Efésios vai dizer que pela graça sois salvos mediante a fé. E que isso não veio de vós, é dom de Deus. Mas a fé, ela vai estreitando o nosso relacionamento com Deus. A fé vai nos colocando mais íntimos com Deus. Por isso, irmãos, nesta noite, que o nosso coração nessa noite possa ser movimentado, crendo que a fé é a base que sustenta todo o relacionamento com Deus. Sem ela, irmãos e irmãs, a oração se torna vã. Não há como orar se nós não temos fé. Como que eu iria orar agora pelo Arthurzinho, se eu não crer, se eu não tiver fé de que Deus já está indo na frente daquela ambulância, conduzindo o Arthurzinho até Ponta Grossa? Como orar, irmãos, se você não tiver fé de pegar um seu currículo e levar dentro de uma empresa e dizer: Deus vai abrir a porta, ainda que não haja a porta aberta? É fé, irmãos. É fé que leva um pai de família a levantar todos os dias cedo e levantar e buscar emprego na porta de uma empresa. É fé. É pela fé. É pela fé que somos salvos, é pela fé que somos guiados e transformados. A fé não é um ato isolado, mas uma jornada diária de confiança e entrega. Quando o crente escolhe viver pela fé, ele aprende a descansar nas promessas de Deus e a enxergar com os olhos do Espírito. A fé não nega as dificuldades. Não nega as dificuldades. Mas Deus está além das dificuldades. Deus não está aquém, Deus está além, irmãos. Deus não está debaixo, Deus está sob a tempestade, Ele é rei. Ela é o elo que nos liga ao invisível e a certeza que sustenta a alma nos dias de incerteza. O verdadeiro relacionamento com Deus nasce, cresce e amadurece pela fé. Desenvolva a sua fé. Desenvolva a sua fé como George Miller desenvolveu. Ao montar um orfanato, sem nada, George Miller passou e começou a ver as crianças jogadas na rua, crianças abandonadas. Ele disse: eu preciso fazer alguma coisa. E montou um orfanato. Mas George Miller, ele tinha uma visão assim muito especial, porque George Miller, ele não gostava de acúmulos. Ele dizia assim: eu não preciso de juntar, eu preciso do dia a dia. Na oração do Pai Nosso, nós oramos: pão nosso de cada dia nos dai hoje. E George Miller sempre orava pelo pão de cada dia. E Deus mandava o pão de cada dia. E um dia George Miller estava sentado na mesa com as crianças para o café da manhã. E naquele dia, até aquele horário, o pão não tinha chegado.
George Miller sentou com as crianças e começou a fazer uma das orações mais difíceis, mas que é uma oração pela fé. Ele disse: Senhor, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer pelo pão e pelo leite que o Senhor já depositou sobre a nossa mesa. Quando de repente bate na porta do orfanato, pastor George Miller, olha, o dono da padaria mandou trazer para o senhor esses pães e esse leite, porque um empresário ia fazer um grande evento. Mas aí, por alguma circunstância, o evento teve que ser cancelado. E ele já tinha pago. E ele disse: doe esses elementos, doe esses pães e esses leites para quem vocês quiserem. E aí, nós pensamos no Senhor e as crianças e viemos trazer. George Miller disse: nós acabamos de agradecer a Deus pelo pão e o leite que Ele ia colocar na nossa mesa. E Ele chegou. Sabe, irmãos, nós precisamos amadurecer a nossa fé. Nossa fé em Deus. Nossa fé que vai além das circunstâncias. A nossa fé de que Jesus disse: olha, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Para que a partir deste momento o relacionamento não seja simplesmente por este momento de fé, mas seja um relacionamento de toque, de presença, porque eu quero que vocês estejam comigo. Mas para isso, irmãos, nós precisamos crescer e amadurecer na nossa fé, para que as águas do mar da vida não sufoquem a nossa fé. A fé é a base de toda a comunhão com Deus. Irmãos e irmãs, crer é enxergar o invisível e descansar nas promessas divinas. A fé verdadeira nos faz obedecer mesmo quando não entendemos. A perseverança na fé revela a maturidade espiritual. A fé nos aproxima do caráter de Cristo, que confiou plenamente no Pai. Viver pela fé é viver dependente da graça e do poder de Deus. Um coração cheio de fé é um coração onde Deus habita com prazer. Então que nessa noite, irmãos, eu e você possamos desejar melhorar no nosso relacionamento com Deus pela fé. Senhor, eu não quero ficar só no anfiteatro. Eu não quero só ficar na porta. Eu quero entrar no Santo dos Santos. Eu não quero ficar só na zona periférica da intimidade com o Senhor, mas eu quero entrar no lugar mais profundo de intimidade com o Senhor. E conhecer os segredos do seu coração. As batidas do seu coração. Que nessa noite, eu e você, estreitemos o nosso relacionamento com Deus. Não pode ser só um namoro, irmãos. Tem que ser um casamento. Tem que ser uma união. Porque Jesus não nos chama de namorados, Ele nos chama de noiva. E Ele diz que Ele vem para buscar a sua noiva. O noivo vem para buscar a sua noiva. E essa noiva deve estar adornada de fé.
para poder subir com o noivo para as bodas que está preparada. Então que Deus nos abençoe nessa noite. Que Deus alicerce a nossa fé, irmãos. E que essa fé nos leve a conhecer a Deus mais e mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um prosseguir. É um caminhar. É uma vida em movimento para mais perto de Deus. Mais de Cristo eu quero ter. Mais do seu amor obter. Mais de sua compaixão. Mais de sua mansidão. Mais e mais de Cristo. Eu não me contento em viver na superficialidade do meu relacionamento com Cristo. Mas eu quero aprofundar o meu relacionamento com Cristo. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça nessa graça. Em nome de Jesus. Amém. Curva a tua cabeça e feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, o Senhor que é um Deus de relacionamento, o Senhor é um Deus que tem uma vontade tão grande, Pai, de relacionar-se conosco, como um pai relaciona-se com seu filho. Senhor, quantas vezes, Senhor, nós estamos como o filho pródigo que fica em casa, mas não tem um relacionamento com o Pai. Não sabe usufruir daquilo que o Pai tem. Por isso, Senhor, essa noite incomoda o nosso coração, Senhor. Não deixa, Senhor, com que nós ficamos insensíveis ao toque do Teu Espírito. Cria em nós, Senhor, um espírito inabalável. Um espírito reto, que gera intimidade com o Senhor, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo sacrifício. Obrigado pela cruz. Obrigado pelo véu que se rasgou. Obrigado pela graça que superabundou. Obrigado pelo Filho que nos justificou. Obrigado, Senhor, pelo sangue que nos reconciliou. Mas obrigado, Pai, pelo Deus eterno, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, fazendo-o assentar à direita de Deus Pai. E de lá, e daqui, e bem junto de nós, Ele nos enviou o Teu Espírito como nosso Consolador. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que veio aqui nessa noite. Que nós, ó Deus, ao sairmos daqui, venhamos, ó Deus, a refletir sobre tudo que nós ouvimos aqui nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor. Leva-nos agora, Pai, sob a Tua proteção.
sobre a tua direção, sobre a tua orientação. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Amém. E que agora a igreja do Senhor, sigamos em paz. Que a graça salvadora do Senhor Jesus e que o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, e o poder todo especial do Espírito Santo esteja sobre vós, irmãos, e sobre toda a comunidade da fé que ama e que espera a vinda de Jesus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.